Está preparado aí? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos! Mais do que ouvir a voz de Deus, eu quero que você seja curado por essa voz. Diga, eu vim aqui para ser curado. Talvez alguém diga, mas eu nem sei, eu não estou doente, eu não me sinto doente. Ok, graças a Deus por isso. Mas durante a palavra, você vai poder detectar, porque a palavra, ela tira as escamas dos nossos olhos, né? A palavra do Senhor, ela rasga o véu. A palavra do Senhor, ela transcende a nossa limitada mente. A palavra do Senhor, ela mostra, põe as coisas no lugar, mostra o que é real. Então, se durante a mensagem você lembrar, você detectar alguma infecção, algum corte, algum tumor, algum arranhão, alguma infecção generalizada, não importa. O Senhor cura e Ele vai curar. Ele está trazendo você aqui para curar você. Jesus quer você feliz da vida. Jesus quer você pleno, plena. Nada de com uma Bíblia na mão e se arrastando, e com aquela cara, e tendo aqueles momentos de tanto pesar. Não, não, não. Isso é a velha vida, é o velho homem. Nós já nascemos de novo, amém? Só que eu expliquei aqui para as mulheres e vou repetir. A gente é convertido, mas nós continuamos com uma alma. E a nossa alma, às vezes, ainda traz memórias do tempo da nossa não conversão, do tempo que a gente estava ainda no mundo. Ou até mesmo depois da nossa conversão, coisas que nós passamos. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Ou deixar Deus cuidar da nossa alma. Mas a gente tem que ter essa consciência. Então, no telão, o tema de hoje, dentro dessa série das emoções, cuidando das emoções. Estamos aqui para cuidar das emoções. E hoje eu quero falar sobre feridas escondidas. Quem sabe elas estão escondidas de todo mundo, mas você sabe que elas estão aí. Quem sabe essas feridas escondidas estão escondidas de você, estão tentando se esconder de você. Mas você vai descobri-las hoje, não vai deixar nada oculto. Porque a palavra do Senhor diz que nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. E venha a revelação para quê? Para ser curado, para ser arrumado, para ser sanado. Então, diz o salmista no Salmo 42, versículo 3. 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Você acredita que tem pessoas que se alimentam do seu próprio choro? Praticamente, o dia inteiro choram. Às vezes ninguém vê. Mas o salmista passou por um momento assim, então ninguém aqui está fora dessa possibilidade, isento de passar por isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, olha, um momento difícil, um momento de dor na alma, um momento de feridas emocionais, e ainda o povo à volta, muitas vezes familiares, amigos, irmãos. O teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Por que você continua assim? Por que você chora desse jeito? Por que você ainda está tão abatido, tão abatida? Por que você ainda não se reergueu daquele baque lá de trás? O teu Deus, onde está? O que você vai fazer na igreja? O que você faz lá? Esse teu Deus não te sara? Não enxuga as tuas lágrimas? Não resolve o teu problema? Não muda a tua história? Nós vamos ouvir a voz de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada por esta noite abençoada e abençoadora. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos traz aqui, porque o Senhor está cuidando das nossas emoções. E nesse teu cuidado, Senhor, tu sabes, Jesus, que há feridas na alma. Há feridas escondidas dos outros, mas que não podem ser escondidas de ti, Senhor. Há feridas que nós também queremos esconder e fazemos que elas não existem, mas elas estão lá machucando, Pai. E o Senhor sabe até onde vão as nossas limitações, onde nós podemos suportar, até onde, Jesus. O que isso tem trazido para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o nosso ministério. Chegou a hora, Jesus, de nós encararmos isso, de nós nos deixarmos tratar
pelo teu Espírito Santo através deste altar. Assim nós vamos fazer a partir de agora em o nome de Jesus e testemunharemos desta cura espetacular. Para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém e aleluia. E louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Ai, amados, como é bom ter onde vir numa quinta-feira, quando muitas pessoas têm as suas também lutas, dores e não têm para onde ir, não sabem para onde correr. Mas nós estamos aqui e graças a Deus por isso, não sairemos daqui da mesma maneira. Receba isso em nome de Jesus. Então, eu quero começar falando sobre essas feridas escondidas. Eu quero falar um pouquinho sobre marcas. Porque todos nós temos marcas em nosso corpo físico, tá? Há pessoas que têm marcas de cortes que fizeram, as mulheres, talvez alguns homens, que fizeram cozinhando. Nós temos marcas de cortes, talvez descascando uma fruta, a faca escapuliu. Nós temos marcas de cortes, cicatrizes, por uma queda de bicicleta, por uma queda de uma moto. Outros têm arranhões, outros têm feridas mesmo, grandonas, marcas grandes, porque esbarraram em algo pontiagudo, porque bateram com força em algum objeto que os feriu, que os machucou, quebraram um osso do corpo, e isso deixou uma marca, deixou uma saliência. Mas todos nós temos algum tipo de marca. Talvez você saiba de cor, você não precise nem procurar aí no seu corpo. Se eu falasse, qual marca física, visível você tem? Você não precisa ficar procurando, você vai lembrar de uma marca aí, de uma cicatriz. Alguns caíram, tomaram ponto em algum lugar e você tem aquela marquinha, você tem aquele risquinho. Todos nós temos algum tipo de marca, né? Marcas exteriores que todos olham e todos podem ver, se ela estiver visível, né? Não debaixo da roupa. Alguns têm no rosto uma cicatriz, outros têm cicatrizes nas mãos ou no pescoço. Pessoas que se queimaram têm cicatrizes. Tem pessoas que têm cicatrizes na cabeça, bateram a cabeça, tomaram um ponto na cabeça, tem um lugar que não nasce cabelo, que fica aquele espacinho, né, em branco, enfim. Mas existem marcas resultantes de feridas que os olhos não podem ver, que ninguém enxerga, que não são feridas externas, que são feridas escondidas. Talvez alguém pergunte, o que são essas feridas escondidas, bispa? Eu vou responder de uma forma bem simples. São memórias que ainda ferem. Então, o que são feridas escondidas? São lembranças que vêm à nossa mente, coisas que nós lembramos, memorizamos. São histórias que estão guardadas, gravadas na nossa mente, que ainda ferem. Há muitas pessoas que estão aqui e outras que estão nos assistindo pela internet, que têm memórias que as ferem muito, que machucam, coisas que fazem verdadeiramente doer. Há pessoas que têm memórias que lhes ferem porque elas foram abandonadas em algum momento das suas vidas. Outras passaram por abusos, outras, desde criança, trazem memórias feridas porque sempre foram criticadas severamente. Existem pessoas que foram ridicularizadas quando eram jovens, sofreram bullying, não se tinha esse nome há alguns anos, mas foi chacota atrás de chacota, ridicularização atrás de ridicularização. Às vezes era um pai que dizia, você é burro, você nunca vai ser igual ao teu irmão, que é inteligente. Outros têm memórias feridas porque foram odiados por alguém, ou odiados por mais de uma pessoa. Outros porque a mãe dizia, você foi o filho que eu não queria ter, eu tentei abortar de várias maneiras, mas você nasceu, você vingou.
Há pessoas que passaram por abusos sexuais. Há pessoas que trazem memórias feridas porque passaram por ritos espiritistas e presenciaram coisas pesadas das trevas. Outros entraram em lugares chamados igrejas e foram abusados espiritualmente, foram massa de manobra, foram usados, foram lesados financeiramente em nome de campanhas, de coisas, em nome de Deus. Pessoas que têm marcas de memórias feridas, pessoas que são emocionalmente doentes, apesar de salvas espiritualmente. Então, alguém no meio desse grupo todo de pessoas feridas na sua alma que tentou suicídio, porque as suas memórias ferem, machucam, não param de doer, não tem fim. Amados, eu sou pastora já há 25 anos, agora no mês de agosto. No dia 7 de agosto, nós completamos 25 anos desde a nossa consagração ao ministério pastoral, para a glória de Deus. E eu tenho ouvido muitas pessoas e aconselhado inúmeras pessoas ao longo do meu ministério, e eu descobri uma coisa: todos têm alguma ferida escondida. Todos têm feridas emocionais. A verdade é que algumas dessas feridas estão cicatrizadas e não doem mais, não machucam mais. Mas todas as pessoas têm algum tipo de dor na alma, algum tipo de marca nos seus sentimentos, nas suas emoções. Uma ferida física, ela é curada aproximadamente em uma semana, diz a medicina. Uma ferida normal. Ela cicatriza, enfim, regenera-se o tecido mais ou menos de uma semana a 10 dias. Mas uma ferida emocional, às vezes demora anos. E há pessoas que são curadas no corpo, mas nas suas emoções, têm feridas às vezes irreparáveis. Não contam para ninguém, mas aquelas feridas estão ali, estão purgando, estão ali como se fosse, sabe, aquele pus que não cessa, aquela chaga que não fecha. E eu quero trazer para vocês hoje boas novas de grande alegria, em nome de Jesus, né? Em dizer que Jesus pode curar todas as feridas escondidas. Jesus pode curar todas as feridas da alma, todas as memórias e lembranças feridas, Jesus cura. Amém? Ele diz, e você vai se agarrar já a essa promessa de Êxodo 15, 26, ele diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e aqui estamos ouvindo esta voz atentamente, com fé, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, olha a promessa do Senhor para nós: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eu quero essa palavra para a minha igreja, para a minha família, sabe? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Ou seja, todo nome, os egípcios aqui representam o mundo sem Cristo, a sociedade. Todas as doenças do mundo, todas as doenças hoje conhecidas pela sociedade, elas não podem vir sobre você e sobre mim. E se elas acharam uma brecha para vir, elas têm 7 caminhos para fugir da nossa vida. Amém? E ele diz, pois eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, eu saro porque se alguma dessas doenças, elas chegaram até a sua vida, eu estou aqui para sarar. É isso que o Senhor está dizendo para nós nesta noite. Ele é Jeová Rafá, no original hebraico, o Deus que sara, o Deus que cura. No Salmo 147, versículo 3, diz assim, ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O que significa isso? Né? Nós não conseguimos ver um coração ferido, mas Jesus vê. Jesus sabe qual é o coração que está ferido. Você sabe o que é uma mulher amar o seu marido, ou um homem amar a sua esposa, e depois essa pessoa ser traída por aquela pessoa que ama tanto, que amou tanto? Isso faz uma ferida. Isso abre um rombo nas emoções.
Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor sara o coração ferido, sara o coração quebrado, sara o coração quebrantado, despedaçado. Ele pensa as feridas, ele espreme as feridas, ele sara as feridas, ele cicatriza as feridas. Diga que você recebe isso em nome de Jesus. Aqui entre nós, neste santuário, há pessoas que têm feridas para serem pensadas, para serem exprimidas, para serem saradas, porque têm as suas memórias feridas. Jesus, no seu ministério de 3 anos aqui na terra, ele curou muitas pessoas de diversos males, né? Curou de lepra, curou de paralisia. Jesus curou de problemas emocionais, de problemas espirituais, curou toda sorte de doenças, porque Jesus é o curador. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está aqui nesta noite e vai curar. Em Isaías 53:4, a profecia que já foi consumada na cruz, dizia: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado, diz os versículos seguintes, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas chagas fomos sarados. Então, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui estão as enfermidades físicas, do nosso corpo físico, mas também as das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, as memórias machucadas. Então, nós precisamos ver, e nós vamos ver isso agora, como é que nós viveremos esta verdade da cura, para liberar definitivamente essa ferida do coração, essa memória, que dia a dia está lá machucando, e que cabe sim à Igreja de Jesus Cristo trazer a solução para o povo de Deus, ensinando como se livrar dessa chaga, como se livrar dessa ferida da alma. Quem quer isso, diga amém. Então, é preciso que a igreja ensine o povo de Deus a se libertar, né, deste mal aí. E que essa cura aconteça. Essa cura tem que acontecer. Jesus é Deus, o Deus que cura, Jeová Rafá. Então, qual é o caminho para a cura de memórias feridas? Se tudo que eu falei nessa primeira parte faz sentido para você, levante uma das suas mãos e diga: eu preciso dessa palavra. Ok. Então, qual é o caminho? Por que você precisa dessa palavra? Porque eu e você precisamos de alguma cura lá dentro, que ninguém sabe. E ninguém precisa saber mesmo. Deus sabendo, Deus sabe porque que nos trouxe aqui e dentro dos seus desígnios e propósitos, o que Ele vai fazer neste dia em nós. Amém? Então, fique muito feliz por você estar aqui hoje, porque esse Deus te ama maravilhosamente, infinitamente mais do que você pode imaginar. E Ele quer te livrar disso que tem te aprisionado, tem te machucado, tem te ferido dia, noite e muitas vezes madrugada também, ok? Então, a pergunta que não quer calar: qual é o caminho para a cura de memórias feridas, essa ferida na nossa alma, nas nossas emoções, né? Para isso ser curado. Qual é o caminho? O primeiro, e tem que passar por ele, tá? Abrir o coração. Diga, abrir o coração. Então, eu queria muito gastar um tempinho aqui com vocês, antes de nós orarmos, sobre essa questão de abrir o coração. Não há nenhuma outra maneira de nós termos as feridas da nossa alma pensadas é exprimidas, curadas. Não tem nenhuma outra maneira de nós nos livrarmos de memórias que nos machucam. Isso pode ser lá da mais tenra idade, da nossa primeira infância, segunda, terceira, pode ser da nossa pré-adolescência, adolescência, juventude, pode ser de um passado remoto ou de um passado não tão remoto, não importa, aquilo que nos feriu, tá? Tem uma maneira de nós nos livrarmos disso, de nós sermos curados dessa dor interna. E isto passa por abrir o coração. Diga, abrir o coração. De novo, abrir o coração.
É como se fosse uma cirurgia, tá? Ninguém vai pegar um bisturi e abrir o seu peito de verdade, literalmente. Mas você precisa permitir essa cirurgia da parte do Senhor. Você tem que deixar o seu coração aberto, ok? Salmo 39, versículo 2 diz assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Emudeci em silêncio. Então, aqui está uma artimanha do inimigo para que você continue sangrando por dentro. Para que você continue com essa chaga doendo e doendo e doendo, e com essa lembrança que te fere, que te espeta, que te machuca, que te faz, né, ter compulsão alimentar, tem outras doenças físicas, ter, enfim, depressão, ter medos, ter ansiedade, crises, enfim, emudeci em silêncio. Nós precisamos definitivamente acabar com isso. Calei acerca do bem. Que bem? Qualquer bem, até do bem que eu preciso. Quando nós não assumimos que nós precisamos de uma cura, quantas pessoas têm vergonha de falar que precisam de cura? Quantas pessoas, às vezes, porque são crentes há muito tempo, frequentam uma igreja, dizem, eu não vou falar, porque se eu falar, vão pensar que eu não sou espiritual, vão achar que eu tenho algum pecado na minha alma, vão achar que eu fiz alguma coisa para eu estar vivendo. Não tem nada a ver. O pecado já está no mar do esquecimento. Jesus já nos lavou a todos. Ninguém vê ninguém mais na carne. E até Jesus, se nós o conhecemos na carne, já não o conhecemos desse modo. Nós somos seres espirituais. Jesus fez uma obra em nós. Mas o inimigo lança tanta coisa na nossa cabeça que a gente não tem coragem de falar para ninguém que a gente tem uma dor lá dentro. Por quê? Porque senão vão achar que eu não sou, sabe, convertida, que eu não sou santificada, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, sei lá, vão achar qualquer coisa. Ninguém vai achar nada. Olha só, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Então, todo adiamento para resolver um problema, e qualquer problema, ele se agrava. Como nós estamos falando de uma dor lá dentro, qualquer adiamento de você abrir o coração para resolver isso, vai agravando e vai doendo mais. Hoje dói mais do que doía há um ano, se você ainda não se livrou disso, tá? Amanhã vai doer mais, o ano que vem vai doer mais, enquanto você não abrir o seu coração. Então, todas as vezes que você fecha o seu coração, todas as vezes que você fecha a sua boca em confissão para dizer, eu quero essa cura, eu preciso dessa cura, eu preciso de ajuda para essa cura, a sua dor se agrava. Portanto, o primeiro passo que nós todos temos que aprender para o milagre da cura se manifestar é abrir o coração. Diga, abrir o coração. Porque quando eu não abro o coração, a dor se agrava. E o coração, você sabe, fica pior. Olha o que acontece, versículo 3, veja só. Esbraseou-se-me no peito o coração. Quer dizer, eu calei, eu emudeci, eu não falei da minha dor, eu estou guardando lá aquela ferida. E o que aconteceu com o meu coração, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos? Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, quer dizer, eu estou sabendo que eu tenho uma dor, eu estou sabendo que eu tenho uma coisa para resolver e eu não resolvo, né? Ateou-se o fogo, uau! Então, disse eu com a própria língua, né? Ele vai ter que tomar uma atitude. Então, o que acontece com quem não abre o coração e não resolve aquela questão? E aqui eu vou para todas as questões da vida que nós sabemos que precisamos resolver e não resolvemos. Elas vão se agravando. E aqui, no caso da dor, dói mais. E o coração começa a trazer, um coração fechado, começa a trazer dores até com sintomas físicos. Dói o peito. Há memórias que dói de tal maneira que você sente dor física, você sente fardo. É como brasa dentro do peito. É como um ardor. Dá até vontade de vomitar. Tem pessoas que têm enjoos, têm ânsia de vômito, não sabem o que tem, vão ao médico, diz, eu vivo com um enjoo, não faz lá a endoscopia, faz todo tipo, colonoscopia, vê o que tem no intestino, não tem nada. O que tem? Tem uma alma doente, tem emoções feridas, tem memórias feridas que fazem com que o seu físico também sinta o tamanho da dor que está nas suas emoções. Não é? Muitas vezes são pessoas cristãs que dizem, oh glória, aleluia, oh Senhor.
cumprimenta o outro, saúda o outro, graça e paz. Mas lá dentro o coração está ferido, lá dentro o coração está doído. Então, é preciso que a igreja também abra um caminho para o povo de Deus nestas questões. Porque quando você tem uma ferida escondida e continua a escondê-la, ela não se cura. Ela está ali cozinhando, ela está ficando mais... Você está entendendo o que está acontecendo? Com uma ferida, ela está ficando mais em carne viva, ela está ficando mais doente, ela está se expandindo mais. Você sabe que os médicos, né, já há um bom tempo, eles são a favor de quando a gente faz um corte, você que tem criança sabe, que não se tape mais o corte. Antigamente, eles punham lá um curativo, um remédio, e enrolava com gás e com esparadrapo. Tudo isso foi provado que só abafa e prolifera ali muitas vezes fungos, bactérias e tudo mais, e pode até perder um dedo. Então hoje o que se faz? Lava com sabão. Você vai ver todos os médicos falando isso. Lava com sabão, com água e sabão. E depois deixa ao ar livre. Não tapa a ferida, não esconde a ferida. O que significa isso? Deixa aberto, porque aí ela cicatriza mais rápido. Você precisa abrir o seu coração, não tapar. Você precisa deixar a ferida, sabe, tomar ar, ventilar, ou seja, ela precisa sair de dentro do seu peito, ok? Por quê? Porque a pessoa que passa por ressentimentos, que passa por vergonha, que tem sentimentos de culpa por causa do seu passado, isso cansa a vida, isso desgasta a vida, isso faz com que a ferida aumente, fique abafada, ela pode cheirar mal, putrefar, e é o resultado disso, às vezes, uma vida no exterior, às vezes nos negócios, na questão financeira, na família, no casamento, nos relacionamentos, às vezes no ministério. Há muitas pessoas que tentam escapar de suas feridas, tomando álcool, bebendo cerveja, uísque. Outros se drogam, outros trabalham para fugir, para não pensar naquilo. Outros explodem os seus nervos, né? Tem uma hora que, você sabe, tem gente até que morre prematuramente, e não tinha nenhuma doença diagnosticada. E ainda eu quero lhe falar, devia ter muita gente sentada aqui hoje, e há uma classe de pessoas com feridas emocionais que ferem outras pessoas. Você sabia que quem fere é porque está ferido? Você sabia que quem machuca os outros, e às vezes não faz nem intencionalmente, é sem perceber, é porque tem uma alma muito doente? Você conhece alguém que até sem perceber fere as pessoas com quem lida? Quem conhece alguém assim? Pois é, essa pessoa é extremamente doente da sua alma. Na verdade, ela é digna de compaixão e ajuda. Ela precisa de ajuda. São pessoas que não percebem, que falam duro com os outros. São pessoas que quando falam, o rosto se transforma. São pessoas que pisam pesado, que andam pesado. São pessoas que se mexem como se elas tivessem raiva de todo mundo e delas próprias. Não pense que a pessoa às vezes entende o que está se passando com ela, às vezes não sabe. São pessoas que ferem porque são feridas, porque tem chagas na sua alma, tem dores profundas nos seus sentimentos e não sabem se livrar disso. Não se permitem, às vezes, abrir o coração. Então, eu venho lhe ensinar aquilo que disse o salmista. Enquanto eu emudeci, enquanto eu calei, ou seja, se eu não abrir o meu coração, se eu não for honesta comigo mesma, enquanto eu me calar acerca da cura que eu preciso, a minha dor se agrava, a minha dor piora. Eu sei que você vai fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Há muitas pessoas que têm as suas dores agravadas e as consequências na vida são patentes. A vida é uma desgraça. Mas não deveria ser, porque são pessoas da graça. Nós temos aqui, amados, conselheiros idôneos. Nós temos aqui na igreja bispos, pastores, que você pode confiar.
Mas você tem que abrir o seu coração. Vou lhe contar uma coisa que aconteceu um dia desses. Uma pessoa fez um contato comigo, depois das lives sobre depressão, que eu comecei a fazer com o Bispo Fernando. Depois eu fui falando da alma. Enfim, muita gente se manifestou, né? Depois nós tivemos aqui algumas palavras sobre o que leva uma pessoa ao suicídio. Enfim, nós fizemos falamos bastante sobre isso em pequenos grupos. E uma pessoa fez contato comigo e disse que estava com sintomas de depressão, precisava de ajuda. E eu disse, venha falar comigo. E nós marcamos um horário. E essa pessoa começou e ela disse assim para mim, eu preciso falar alguma coisa desde que eu nasci. Eu nunca tive coragem de falar para ninguém, desde que eu nasci. Ela não se lembra de quando ela nasceu, mas ela sabe a história que contaram para ela. Então, mas eu nunca tive coragem de contar para ninguém, e eu também nunca tive ninguém para contar. E eu também sei que, eu não sei o que vai acontecer, mas eu precisava falar isso para alguém. Eu disse para ela, vamos fazer um trato então. Faz de conta que eu sou um sepulcro. Você vai agora despejar tudo isso. Você vai ficar aqui contando essa história para mim. Eu vou apenas ouvir. E eu vou fechar tudo isso e ser o seu caminho para que você entenda que Jesus recolheu tudo isso que você abriu o coração. Eu fiquei com ela 2 horas e pouco, só ouvindo. E quando acabou, aquela pessoa estava tão curada, tão feliz. Veja bem, a gente não orou. Mas o fato dela ter se livrado, aberto o coração, trouxe uma perspectiva de futuro que ela não tinha. E eu disse para ela, isso morreu aqui. Não tem para passar para ninguém nada do que nós comentamos. Nem para o meu marido, nem para filho, nem para outro bispo. Acabou. A hora que você sair por essa porta, eu também vou me esquecer. E me esqueci. Eu estou contando o fato para você entender o quão bom é você poder se livrar de uma coisa que o diabo tem usado para lhe machucar, lhe ferir, lhe espizinhar, fazer você ser às vezes uma pessoa áspera, amarga, grosseira com os outros, mal educado até o que você não é, porque você não abre o coração, você não se livra disso. Então, põe no telão e todo mundo vai ler comigo essa frase. Vamos lá. 1, 2, 3, falando. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o coração, porque toda vez que eu me calo, emudeço, a dor se agrava e piora. Quem entendeu isso? Então, eu não vou ler junto, agora eu vou só ouvir você falar. Vai, 1, 2, 3. Quem quer que a dor se agrave? Ninguém. Então você precisa abrir seu coração. Mas com quem? Olha, mas você deveria, se você não consegue achar uma pessoa que você possa falar com paz no seu coração, você deveria aprender a falar isso com Deus. Você vai ter que achar um canto da sua casa ou fora da sua casa, onde você vai falar. Você vai falar tudo, mas fala tudo. Não é oração, é falar, é se livrar disso. É você pôr para fora, é abrir o coração. O que é abrir o coração? Tchá, escancarar. Mas não é assim, Senhor, está aqui o meu coração, o Senhor sabe tudo o que está aqui. Não, isso é muito fácil. Isso talvez alguém já tenha feito aqui outras vezes e não resolve. Você tem que listar as coisas e falar, aquele dia, sabe, Senhor, aquele dia que eu ouvi tal coisa, aquele dia que a minha mãe me tratou desse jeito, aquele dia que a minha mãe pegou uma tesoura e me ameaçou, aquele dia, sabe, que meu pai me jogou na cara. Você tem que falar isso. Você tem que se limpar desse lixo todo. E se você encontrar alguém que você possa verdadeiramente falar, olhando, alguém que vá te ouvir, e não vai fazer nada com isso, vai apenas te ouvir, e vai descartar isso também, para um lixão, entregando isso nas mãos do Senhor, vai ser bênção para a sua vida. Agora você precisa achar alguém dentro da obra de Deus. Cuidado também com quem você vai fazer isso, não é todo mundo que pode ouvir aquelas nossas feridas que estão lá na nossa alma há muito tempo. Agora, fale.
Marque um gabinete, ponha para fora, senão você não vai segurar essa onda. E há pessoas que dão um tiro na cabeça porque não seguram a onda. Então, ouça Jesus falar. Jesus ama você, você é importante. Jesus pode recomeçar toda a sua vida. Tudo novo, o Senhor sempre faz tudo novo de novo, quantas vezes forem necessárias. Você tem que saber que nem todo mundo é mau. Nem todo mundo quer te passar a perna. Nem todo mundo tem inveja de você. Nem todo mundo quer, ver você na pior. Nem todo mundo é desgraçado. Nem todo mundo é sujo. Nem todo mundo é cruel. Há pessoas boas nesta terra. Há pessoas confiáveis nesta terra. Há pessoas de Deus nesta terra. E Jesus vai lhe dar outras chances de ser feliz. Amém? Eu sei que Deus trouxe alguém aqui nesta noite que não está aguentando segurar a onda. Está doendo demais. Não sabe o que fazer com essas dores existenciais, não é? Essa dor, essas lembranças estão piorando a cada dia. Por isso eu estou aqui para lhe dizer, abra o seu coração. Deus vai lhe inspirar a melhor maneira de fazer isso. Se é direto com Ele, se Ele vai colocar alguém como um canal dele para te ouvir, se isso vai fazer mais sentido para você. Então marque um gabinete, procure um conselheiro, uma conselheira. Amados, é tão bom, faz tão bem. Faz muito bem. Você sabe por que as pessoas, elas pagam psicanalistas? Para poderem falar. As pessoas vão lá e às vezes o psicanalista não fala nada. Ele conta um tempo e diz, agora pode começar. Ele senta lá do lado e ouve. E a pessoa fica lá 50 minutos, às vezes até 1 hora. Elas pagam e vão embora. E elas dizem, nossa, faz um bem. O que faz bem? Falar. Só que falar, jogar fora só, sem o significado de quem vai recolher isso e vai curar, não tem nenhum efeito. Por isso que as pessoas ficam a vida inteira, às vezes, indo aos mesmos lugares, repetindo. E eu disse aqui no final de semana passado, às vezes o fato de repetir a mesma coisa, vai só agravando o problema. Porque você vai o quê? Cada vez mais fixando aquele conceito, né? Aquilo que aconteceu na sua vida. Então não é para toda hora ficar falando. Você tem que decidir lançar isso fora de você, abrir o seu coração uma vez por todas. Você sabe que quando Jesus nos perdoa, é uma vez por todas? Você não tem que ficar pedindo perdão toda hora. Só fica pedindo perdão toda hora pelo que já fez, quem não aceita o perdão, que não crê em Cristo, na obra de Cristo. Porque se você crê que uma vez em Cristo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, você pediu perdão, você recebeu o perdão, o Senhor olha para você, vê você limpo, você não tem mais que ficar pedindo perdão. Aquilo lá já foi para o mar do esquecimento. É a mesma coisa quando você vai se livrar desse lixo, dessa dor, dessa ferida escondida, ou das feridas escondidas. Você vai marcar um dia, e você vai lançar aquilo fora de você, e acabou. O que nós fizemos aqui no encontro de mulheres, quando nós exterminamos aquela culpa, lembra? A culpa acabou, não tem mais que falar naquilo. Não tem mais, aquilo acabou. Ou nós entendemos que Deus é um Deus de fatos consumados, as coisas são definitivas para Deus. Deus não é Deus de paliativos. Quando Deus faz, está feito. Agora você também precisa aprender com Ele, que quando você faz, está feito. Quando você entrega uma coisa, está entregue, ponto final. Os irmãos estão compreendendo? Então assim, e essas memórias feridas, olha amados, nós lembramos muito mais do que é mal, do que é ruim, do que não foi bom, do que foi bom. Se você pensar agora na sua infância, talvez você não se lembre da sua infância, quantas coisas legais aconteceram, quantas coisas boas. Você não se lembra, eu não me lembro muito da minha infância. Tem gente que não consegue se lembrar. Há 2 finais de semana nós tivemos num curso de imersão e depois de um exercício de lembrar da nossa infância, muitas pessoas que eu encontrei, da nossa igreja especial, diziam assim, não consigo lembrar da minha infância. Eu lembro de 8 anos para cima.
Eu lembro de 10 anos para cima. Eu lembro de 11, 12 anos para cima. Eu não lembro lá de pequenininho. É muito difícil as pessoas lembrarem. Porque muitas vezes foi uma série de coisas rotineiras boas, simples, que... Agora, você quer ver você lembrar de uma data específica? De um ano específico, de uma fase específica da sua vida? Foi quando aconteceu uma coisa ruim. Aí você lembra. Independentemente da idade que você tinha ali, você lembra. Eu fiquei fazendo muitos testes, né, pensando, nossa, a minha infância foi super legal. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou contar para vocês. Nós éramos em 3 irmãos. Eu me lembro da minha infância, meus pais adquiriram um sítio. E era uma farra, todo final de semana a gente entrava numa perua. Não era uma SUV, era uma rural. Sabe perua rural, aquelas tipo Jeep? Porque era rural para quê? Para trazer aquele porta-malas cheio de coisa, de frutas, de batata doce, enfim, banana, abacaxi, laranja, aquelas coisas que se plantavam, né? Então a gente subia naquela perua e era uma festa, era uma farra. Né? Todo mundo que tem 3 filhos aqui sabe da briga para quem vai na janela. Um sempre sobra. E na nossa casa não era diferente, né? Então eu e a minha irmã Silmara, nós éramos as mais velhas, logicamente. O Bill ia para o meio. E ele era mudo, saía calado, então ele ficava ali. Brincadeiras à parte, nós íamos felizes da vida, brincávamos, nós subíamos morro, entrávamos lá num lugar que chamava Florestinha, o bosque, a gente construía a casa de pau, caía a casa, era só brincadeira. E um monte de primo, e um monte de gente, a gente fazia churrasco, à noite a gente assava milho na brasa. Eu me lembro dessas coisas assim, coisas boas. Minha infância foi boa. Mas eu lembro pontuais de coisas boas. Mas você quer ver uma coisa? Eu me lembro muito dos primeiros dias de aula no colégio de freiras, naquele convento. Aquilo foi um inferno na minha vida. Eu era pequena, bem pequenininha. Eu tinha 6 anos. E a minha professora era uma freira. E quando eu estou falando de freira naquela época, eu estou falando de freira que usava tipo aquela caixa de sapato na cabeça. Sabe que aqui é quadrado assim, faz aquele negócio. Tem um pano grosso, só fica um pedacinho do rosto, tá? Elas usavam o que se chamava hábito, que é uma roupa comprida de pregas, ok? De mangas longas, você não vê o corpo da pessoa. Elas usavam um sapato baixo, preto, de borracha. E existia um hábito que era branco e um hábito que era preto. Preto só as madres superiores usavam. Os brancos eram as outras. E na questão de hierarquia. E no cinto dessas madres, elas usavam um terço. Chama-se rosário também. Sabe aquelas bolinhas? Você sabe o que é um terço? Que tem 10 bolinhas. Uma outra lá no meio. Quem foi católico sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando de um tercinho de pérolazinhas. Eu estou falando de um cinturão que pegava toda a circunferência da cintura com aquelas bolas. Ou cada bola daquela era mais ou menos uma cereja. Imagine aquilo de madeira e depois com aquele comprido, onde tem um crucifixo na ponta grande. Era tudo de madeira aquilo. Todas elas tinham aquilo. E eu tinha medo. Esse colégio era com seus corredores escuros, não tinha luz acesa. Todo mundo ficava dentro das suas salas. Tinham andares que eram clausura, onde elas ficavam lá dentro. E se fechavam portões enormes, de ferro, muito altos, intransponíveis. Eram muralhas para passar. Era um portão que fechava outro portão, que entrava por outro portão. Você só vê em filme isso que eu estou falando, mas isso foi real na minha vida, tá? E quando eu chegava lá dentro, que minha mãe me deixava na porta da escola, ou meu pai, eu começava um processo de choro, de muito medo. E eu chorava, e aí, como eu chorava todo dia, as crianças já falavam assim, elas iam lá para a madre, que era a minha professora, e diziam, ô tia, ela está chorando de novo. Então, eu acho que ela era muito boazinha, ela não me dava nenhuma atenção, nenhuma trégua. Ela dizia, deixa essa chorona chorar. Vocês estão percebendo como eu me lembro bem os detalhes disso aqui? Estão percebendo com que riqueza de detalhes?
Eu não me lembro muito bem das casas que eu construí lá no sítio, que era a farra. Mas eu me lembro da riqueza de detalhes disto aqui. Então, deixa ela sair. Ela quer o pai dela. Deixa ela ir atrás do pai dela. E aí ela abria uma porta daqueles trincos assim, sabe? Aquelas portas de madeira. Abria. E me punha no corredor. Só que o corredor era infindável. Escuro. Encerado. E lá atrás, lá na frente, sei lá, de alguma sala, saía uma madre. Às vezes de preto, às vezes de branco. E quando elas andavam por aquele corredor, muito longe, eu não identificava quem era. Mas elas andavam com um sapato de borracha, num lugar super encerado, que fazia... E o terço de madeira batia. Então fazia assim... Eu me mandava para dentro da sala. E eu aguentava ficar até a hora da saída. Isso marcou a minha vida, muito negativamente. E eu nunca contei para minha mãe que eu passava esse pânico, esse choro, essa vergonha dentro da sala de aula. Depois de um mês que eu tive aula, todos os dias acontecendo isso, a mãe de uma criança na porta da escola disse assim: tadinha da sua filha, ela chora todo dia. Minha mãe quase desmaiou na porta da escola. Minha filha? É, porque a filha dela contou. E minha mãe disse: não sei de nada. Então, o medo era tanto até de falar o que eu fazia, que eu chorava, que eu não contava. Só que no dia seguinte a história se repetia. Então, sabe quanto tempo eu tive asco de freira? Me aproximar de uma freira? Porque elas não são muito boazinhas como as histórias mostram. Pelo contrário. Tem muitas ali que são pessoas bem recalcadas. Estão ali realmente por causa dos seus recalques, das suas dores de alma, e para poder descontar em nome da fé e da bondade religiosa em cima de outras pessoas. Mas isso é um outro capítulo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: as coisas que nos marcam, que nós lembramos, elas são as mais negativas. São em maior profundidade, maior riqueza de detalhe, maior peso do que as coisas boas. Você pode se lembrar de algumas coisas boas da sua infância? Você não, às vezes não tem tanto detalhe como de uma situação que marcou a sua vida. Hoje eu conto isso, é até engraçado. Eu me lembro da cena e eu falo, daria um filme. Não me causa absolutamente nada. Mas um dia eu tive que entregar essa minha dor. Eu tive que entregar aquela freira nas mãos do Senhor. Eu tive que entregar aqueles coleguinhas da sala de aula que zoavam de mim, porque eu chorava. Eu tive que entregar até meu pai e minha mãe, que não souberam um mês do que se passava com a filha deles, dentro de um convento escuro. Para eu estar livre hoje, para poder falar isso para vocês. Então, vale a pena abrir o coração. Um dia eu falei isso para uma pessoa, depois eu falei para mais, e hoje eu sou capaz de chegar aqui e falar para todo mundo, porque eu fui curada, sarada. Quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. E assim, eu não sei se você vai falar alguma coisa, jogar alguma coisa agora, despejar no Senhor. Mas a pretensão dessa mensagem, na verdade, era que você pensasse nesse assunto e decidisse como é que você vai se livrar dessas memórias feridas. Você não pode mais encontrar pessoas e ficar fazendo de conta que você é uma coisa que você não é, ou que você está vivendo o que você não está vivendo lá no seu interior. Senão a gente é hipócrita. A gente está sendo falso conosco, com Deus, com as pessoas, e a gente não pode ser falso. A gente tem que ser totalmente sarado, curado, para ser, de fato, uma única pessoa no Senhor e poder ser instrumento nas mãos de Deus. Como é que você vai se livrar dessas feridas? Como é que você vai fazer? Você vai procurar alguém? Você vai marcar um gabinete? Você vai procurar um canto a sós com Deus, onde não tenha ninguém na sua casa, um dia que você vai ficar sozinho? Ou você vai para um canto sozinho, para o meio de um mato? A verdade, amados, é que às vezes nós precisamos dar um grito de liberdade. Que você não pode dar, porque o que vão falar? Afinal você é cristã, afinal o quê? Afinal Deus quer que você seja curado disso. Você quer ser curado? Você quer ter uma alma próspera?
Você quer ter essas emoções saradas, sabe? Esse respirar, quer dormir direito, quer parar com as compulsões, problemas de pele, de alergia. A pessoa vai fazer um teste alérgico, dá lá, você é alérgico a 300 e tantos itens. Faça-me um favor. A tudo na vida. Você não pode ser uma pessoa doente, você tem que ser saudável. E a sua complexão física, uma hora ela vai mostrar sinais. Se você não se livrar do que está aí dentro, você tem que pôr isso para fora. Vamos orar agora, em nome de Jesus. É uma boa oportunidade para você tirar aí de dentro qualquer coisa que doa. Não diga que está tudo arrumado, porque se tivesse tudo arrumado, a gente não estava aqui hoje ouvindo essa voz. Talvez esteja tudo arrumado da semana passada, mas lá de trás não. Ou lá de trás você já arrumou, mas aconteceu um fato e você está aí tinindo, ferido, ferida, magoada, com alguma coisa que aconteceu no fim de semana. É uma oportunidade de você não deixar isso se agravar. Põe para fora agora. Despeja isso. Abre o coração. O salmista disse, enquanto eu emudeci, enquanto eu calei, a minha dor se agravou. Pai amado, nós estamos encerrando, Senhor, esta mensagem. O Senhor nos trouxe aqui para falar sobre feridas da nossa alma, emoções feridas, lembranças que ainda doem. É porque elas existem, Jesus. E nós vamos ter agora, Senhor, 2 minutos para nós lançarmos sobre Ti, Jesus. Abrirmos o coração e lançarmos sobre Ti. Isso que gera em nós ansiedade, compulsão, sono demais, insônia, má digestão, dor de cabeça, enxaquecas, prisão de ventre, Jesus, enjoos, diarreia. Tantas coisas, Jesus, que não tem nada a ver com o nosso físico, Pai, mas tem tudo a ver com o nosso emocional, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você não sabe como começar, comece dizendo o nome dele. Jesus, 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 Jesus. O Senhor não me trouxe aqui para brincar comigo. O Senhor não me trouxe aqui, Senhor, para ver uma mulher falando. O Senhor não me trouxe aqui, Senhor, ó Deus, para passear. O Senhor me trouxe aqui para me curar, Jesus. Para me ensinar como eu me livro desse fardo pesado das minhas memórias, Jesus. Ó Deus, só Tu sabes o que eu passei, Senhor. Só Tu sabes as humilhações. Só Tu sabes, Jesus, ó Deus, como me achincalharam. Quanto bullying, Jesus. Quanta risada. Tu sabes, Jesus, as violências, Pai, sofridas. Violências de palavras, violências de atitudes, violências, ó Deus, físicas. Jesus, esse é o primeiro passo, Jesus, para que haja cura. É abrir o coração, é falar daquilo que está lá dentro, Jesus. Ó Deus, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz desta terra, Senhor. Ó Deus, se você sente aí, dá a mão para quem está do seu lado. Vamos ajudar alguém que está aí do nosso lado. Que fale com Deus, que fale com Deus. Senhor, que de mão em mão agora, ó Pai. De mão em mão, Jesus. De coração em coração, de fé em fé, meu Pai. Ó Deus, nós temos a fé que vence o mundo. Ó Deus, que comece agora a passar de mente em mente, Jesus. De coração a coração, Senhor. De mão em mão, Jesus. Em nome de Jesus, pelas chagas de Cristo. Pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados, Senhor. Ó Deus, nós agora repreendemos setas, dardos inflamados do inimigo. Espíritos atormentadores, a nos lembrar do passado, a nos lembrar do que nos feriu no passado.
Ó Jesus, nós dizemos, sai agora deste corpo, sai agora desta mente, todo este dardo inflamado do inferno, sai agora, sai desse pensamento, sai dessa memória, dessa lembrança, sai dessa mente, dessa tormenta. Nós temos que ver o fim da tormenta, Senhor, fim das lágrimas que o Senhor recolheu em seus odres durante muito tempo. Ó Jesus, nós queremos enxergar direito a partir de agora. Ó Deus, nós queremos ver, Senhor, esses sofrimentos como águas que passaram, Pai. Senhor, nós queremos dizer como Paulo disse, Jesus, eu trago no corpo a marca de Cristo e não as marcas do sofrimento humano, Senhor. Ó Deus, nesta hora, Jesus, eu sei que Tu estás passando aqui de mão em mão, Jesus, de coração em coração. Ó Deus, alguma mãe que está aqui ferida, sofrendo tanto, Senhor, derramando lágrimas. Deus, Tu estás recolhendo as lágrimas, Senhor, nos Teus odres, Jesus, por causa dessa filha amada, Jesus. Ó Deus, Tu vais trazer de volta, Jesus, o que ela perdeu, Senhor. Seus filhos transformados, Senhor, mudados, Jesus, muda, Senhor, faz a Tua vontade. Jesus, tira aqueles impedimentos colocados por Satanás, Pai, que não deixam essa senhora amar o seu marido, que não deixam esse marido amar a sua esposa de todo o seu coração, Pai. Tira os impedimentos, Jesus. Tira, Senhor, as lembranças, Pai, daqueles diálogos que foram ruins, Jesus, daquelas brigas domésticas, Senhor. Tira essa dor, Jesus. Tira, Jesus. Ó Deus, aquele levantar de voz, aquela aspereza, aquele soco na mesa, aquela porta que se bateu, Jesus, aquele prato quebrado, Jesus, retira essa dor, Senhor. Ó Deus, que essas memórias não doam mais, Senhor. Tu tomaste sobre Ti as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus, Tu levaste para a cruz do Calvário. Ó Deus, Tu queres mentes livres, corações transparentes, corações livres. Povo cheio de felicidade, Senhor. Opera agora um milagre, Senhor. Opera um milagre nas emoções do Teu povo, Jesus. Serão águas que passaram, Senhor. Essas lembranças não vão mais atormentar ninguém, Jesus. Ninguém aqui vai ter essas memórias mais feridas, porque Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de promessas. Tu abres um caminho no deserto, Jesus. Nós não teremos mais estas feridas, ó Deus, purulentas, nos machucando, doendo, Pai. Porque o milagre aconteceu, Senhor. Se Tu creres, Tu verás a glória do Senhor. Tu disseste, nós somos livres, Pai. Nós somos livres, Jesus. Fechar é pior. Vamos abrir o coração, vamos dizer, toma para Ti, Jesus. Eu me abro a partir de agora, Jesus. Eu quero entregar todo esse lixo, Jesus. Ó Deus, não vou mais segurar isso, não vou mais carregar isso, porque o Teu fardo é leve, o Teu fardo é suave, Jesus. Ó Deus, que alguém aqui aprenda a confiar em alguma pessoa idônea, Jesus. Ó Senhor, tantas bênçãos podem estar retidas, Jesus, porque há dor no coração, Jesus. Porque é uma mente que só pensa naquilo que aconteceu, Jesus. Ó Deus, o Teu povo está aqui agora e tantos outros pela internet, outros que vão ouvir esta palavra, Jesus, sendo curado agora. Em Teu nome, Jesus. Que os corações estejam escancarados, Pai. Ó Deus, que a Tua mão penetre cada peito, Jesus, e arranque tudo aquilo que já criou raiz de amargura, Jesus. Nós saímos daqui, Senhor, livres. E eu Te peço, Pai, se alguém precisa de um ouvido, Pai, santo, para falar, Jesus. Ó Deus, para despejar uma história, para se livrar dela. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja de Cristo na terra. Eis-nos aqui, Senhor. Leva-nos agora na Tua paz, no Teu refrigério, Senhor. Que esta noite seja uma noite de descanso, Jesus. De descanso, de um sono tranquilo, de um sono manso. De um sono que traga repouso ao físico, às emoções, Pai. Que ao acordar todos estejam muito bem, Jesus.
Ó Deus, levanta um povo sarado aqui na sua alma. Amém. Famílias saradas. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim e todo seja. o povo de Deus diga Amém. amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, E Jesus. aqueles que tiveram as suas feridas escondidas, fechadas pelo Senhor nessa noite, digam amém. Amém, eu recebo essa palavra. Vão em paz, felizes, sorrindo.